Olhando para a tabela periódica, à primeira vista parece uma confusão de letras e números, não é? Mas e se a gente pensar nela de outro jeito? Como se fosse o mapa mais completo de toda a matéria que existe. Nessa análise, a gente vai decifrar esse mapa juntos para entender a lógica genial por trás da organização de tudo no universo. Bora lá? Dá para pensar nela como a lista de ingredientes fundamental do universo. É sério, o ar que a gente respira, as estrelas, tudinho, é feito desses elementos. E o grande lance da tabela não é só listar os ingredientes. A genialidade está no jeito que ela os organiza, revelando padrões e segredos sobre como a matéria se comporta. Para desvendar esse mapa, o nosso roteiro vai ser bem simples, tá? Primeiro, uma visão geral. Depois, a gente mergulha na identidade de cada elemento. Aí vamos entender o que significam as linhas e as colunas. E no final a gente junta tudo e pronto, a lógica da tabela vai fazer todo o sentido. Então, vamos começar pelo básico. A tabela periódica é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas da química. E o poder dela não está em listar os elementos, mas sim no jeito super inteligente como ela organiza tudo. É aqui que está a verdadeira mágica dela. A tabela não é só uma lista com mais de 100 elementos conhecidos. Ela coloca cada um no seu lugar exato para revelar padrões que, de outra forma, a gente não veria. Cada elemento está ali por uma razão muito específica. E quando a gente entende essa razão, ganha o poder de prever como ele vai se comportar. Ok, agora vamos chegar mais perto. Para entender o todo, a gente precisa primeiro decifrar uma parte, um único quadradinho da tabela. É ali que a gente descobre a identidade de cada elemento. Mas afinal, qual é o segredo? O que faz o hidrogênio ser hidrogênio e o ouro ser ouro? A resposta é até que bem simples e se resume a um único número. Pensa nele como se fosse a impressão digital do átomo. Olhando de perto, a gente vê que cada quadradinho tem informações essenciais. Os dois números mais importantes que definem um elemento são, basicamente, o RG dele, a sua identidade, e o seu peso. Esse tal de RG é o que a gente chama de número atômico, ou Z. Ele nada mais é que a contagem de prótons no núcleo. E essa é a identidade definitiva de um elemento. Um átomo com 6 prótons é sempre carbono. Com 79 é sempre ouro. Não tem erro. E essa foi a sacada genial de Henry Moseley lá em 1913, que reorganizou a tabela inteira com base nisso e resolveu os problemas que ela tinha. Agora o peso, esse é o número de massa, ou A. Ele é a soma dos prótons e dos nêutrons ali no núcleo. E aqui tem um detalhe importante, hein? Enquanto o número de prótons, o RG, não pode mudar, o número de nêutrons pode variar. Isso acaba criando versões diferentes do mesmo elemento, que a gente chama de isótopos. E essa diferença entre identidade e peso é crucial. A tabela original, do Mendeleev, era organizada pela massa, pelo peso. Era uma ideia brilhante para a época, mas tinha umas falhas. Já a tabela moderna, que segue a lógica do Moseley, é organizada pelo número atômico, pela identidade. Essa mudança resolveu tudo, provando que o que define um elemento é a quantidade de prótons, e não o peso dele. Beleza, agora que a identidade de cada um está resolvida, vamos ver como eles se arrumam na tabela. O primeiro jeito de organizar é olhando para as linhas horizontais, que a gente chama de períodos. A tabela tem 7 dessas linhas, os períodos. Para entender, imagina que o átomo é tipo uma cebola, com várias camadas. Cada nova linha da tabela, cada período, significa que a gente está começando a preencher uma nova camada de elétrons em volta do núcleo. Então, quando a gente anda numa linha, da esquerda para a direita, a cada casinha a gente está adicionando um próton no núcleo e um elétron do lado de fora. Ou seja, todo mundo que está na mesma linha está preenchendo a mesma camada principal de elétrons. É por isso que as propriedades deles, tipo o tamanho do átomo, mudam de um jeito bem gradual, bem previsível. Certo? Agora vamos para o segundo eixo de organização, que talvez seja ainda mais revelador, as colunas verticais. A gente chama de grupos ou famílias. São 18 colunas verticais no total. E olha que legal! Se as linhas falam da estrutura, as colunas falam da personalidade, do comportamento químico de cada elemento. Não é à toa que a gente chama de famílias. Os elementos que estão na mesma coluna se comportam de forma muito parecida. É como se tivessem o mesmo DNA químico. E o motivo? Eles têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa, a camada de valência. E são justamente esses elétrons que ditam as regras de como o átomo vai interagir com os outros. Isso cria umas famílias com personalidades muito fortes. Por exemplo, no grupo 1, temos os metais alcalinos, que são super reativos, do tipo que até explodem em contato com a água.
Lá no grupo 17 estão os halogênios, que adoram se juntar a outros para formar sais. E na ponta direita, no grupo 18, está a realeza da tabela, os gases nobres. São tão estáveis, tão na deles, que quase nunca reagem com ninguém. Muito bem, já vimos a identidade, os períodos e os grupos. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e enxergar a lógica completa por trás do design da tabela. Quando a gente junta tudo, fica claro. A organização da tabela é um espelho perfeito da arquitetura dos átomos. Ela é ordenada pelo número de prótons, mas aquele formato dela, meio esquisito com blocos diferentes, aquilo ali está mostrando exatamente como os elétrons se arrumam nas camadas em volta do núcleo. É literalmente um mapa da estrutura de um átomo. E aí que está o grande poder dela. Por causa dessa lógica toda, a tabela não é só um catálogo, ela é uma ferramenta de previsão. Só de olhar a posição de um elemento, a gente consegue prever como ele vai ser e como vai reagir, sem precisar fazer nenhum experimento. Foi exatamente isso que Mendeleev fez. Ele previu com precisão as características de elementos que nem tinham sido descobertos ainda. É sensacional. Isso tudo mostra que a tabela periódica não é uma peça de museu, certo? É uma ferramenta viva que continua crescendo com novos elementos sendo descobertos ou criados em laboratório. O que nos leva a pensar, se este é o mapa de toda a matéria que conhecemos, que novos territórios e segredos ele ainda vai nos ajudar a desvendar sobre o universo.